Bom, boa tarde para vocês aí. Ainda é tarde. Boa tarde para vocês. Meu nome é Felipe e é um prazer estar aqui com vocês, com os irmãos, para a gente poder estudar a palavra de Deus. Bom, vou me apresentar um pouquinho. Conheci o Jorge e a Andresa aí nas campanhas de comportagem aqui no Brasil e eles me convidaram para que a gente pudesse estar estudando aí alguns assuntos da palavra de Deus. Eu me formei em teologia em 2016, sou formado em teologia, sou formado em história também, me formei em história em 2019, ambos pelo NASP Engenheiro Coelho. Acho que a maioria de vocês, se não conhece, eu acredito que já ouviu falar. E é um prazer estar aqui com vocês. Atualmente, eu trabalho como professor de história para alunos de sexto e sétimo ano, 11, 12 anos, e dou aula de religião também para ensino médio. É um prazer. Eu moro em Santos, atualmente estou morando em Santos. Na verdade, trabalho em Santos e moro numa cidade vizinha, cidade próxima, chamada Cubatão, que é 11 quilômetros, 10 quilômetros de Santos, é bem pertinho. É um prazer estar aqui. É isso aí. Pessoal, se vocês quiserem também ligar a câmera aí para ele conhecer vocês, não se acanhem. Fique à vontade. Se quiserem falar também, aqui é um grupo para a gente poder compartilhar. Exatamente. Bom, isso é verdade. A câmera fechada já basta os alunos, né? Para quem deu aula online. Se quiserem abrir a câmera, a gente pode se conhecer melhor, ficar mais à vontade, tá bom? O nosso projeto, o nosso plano de estudos é que eu vou fazer uma promessa e eu vou cumprir a minha promessa. Até o final dessa série de estudos que a gente vai ter, você vai entender a Bíblia de uma forma que possivelmente você ainda não entendeu, tá bom? E aí você pode estar achando, não é? Nossa, mas estou na igreja aí há 5, 10, 15, 20 anos, como assim vou entender a Bíblia de um jeito que eu nunca entendi? Pois é, porque a Bíblia se renova, né? E eu garanto para você que até o final dessa série você vai entender a Bíblia de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido alguém falar ou talvez não tenha feito as conexões que a gente vai fazer aqui. Essa é a minha promessa, e quem permanecer comigo aí até o final da série pode falar no final que eu cumpri a promessa, tá bom? E fiquem tranquilos que não vai ser um negócio sem fim, não vai ser um negócio que vai começar e vai terminar no que vem, não é isso. Mas eu peço de vocês 8 finais de semana, tá bom? 8 finais de semana vai ser suficiente para a gente poder entender qual é a história que a Bíblia conta, como que a gente pode abordar a Bíblia como uma única história. Se você... todos aqui são adventistas? Todos aqui são adventistas? Sim, acredito que todos são adventistas. Muito bem. Então, vem através do grupo da igreja, né? A gente deixou o link lá no grupo. Tudo bem. E com certeza vai chegar mais gente também. Até o pessoal lá clicar no link e vir. Mas todos pertencem à igreja. Beleza. Então, você que é adventista, então você vai entender a Bíblia aí de um jeito diferenciado, de um jeito diferente. E você vai ter a oportunidade de aprender de uma forma que fica muito mais fácil você falar para as pessoas aquilo que a Bíblia diz. Então, o nosso grande desafio, às vezes, quando as pessoas elas nos perguntam sobre a Bíblia, é explicar a Bíblia, né? A Bíblia tem partes difíceis, tem partes que são complicadas, até mesmo para quem estuda teologia, para quem é pastor, explicar. E ainda mais, eu imagino, para alguém que não estudou essas coisas. Mas você pode ter certeza, depois desses estudos que a gente vai ter, você vai saber falar da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Talvez não com a profundidade ou a complexidade que outras pessoas falam, mas não precisa disso. Você precisa saber explicar a Bíblia. Isso é suficiente, tá bom? Então, 8 finais de semana. Então, vou falar como que vai acontecer. Durante 3 finais de semana, começando com esses, a gente vai estudar Gênesis 1, 2 e 3, tá bom? Eu preciso de 3 finais de semana, por quê? Porque esses são os 3 capítulos mais importantes da Bíblia. Eu posso afirmar que
quase todas as nossas 28 doutrinas da igreja estão em Gênesis 1, 2 e 3. Ainda que estejam de forma embrionária, né? Ainda que esteja ali apenas uma referência. Claro que não vai estar tudo desenvolvido em Gênesis 1, 2 e 3, mas em Gênesis 1, 2 e 3 você tem quase menção, ou a gente pode tirar dali quase todas as nossas 28 crenças. Então, eu preciso de 3 finais, então você está vendo já que o negócio é complexo. Então, eu preciso de 3 finais de semanas para estudar Gênesis 1, 2 e 3. Depois, então, ó, já foi 3. Depois eu preciso de 2 finais de semana para poder explicar para você o Antigo Testamento, o resto da história. Então, a gente vai começar com Gênesis 1, 2 e 3, e depois vai ter 2 finais de semana e a gente vai estudar o resto do Antigo Testamento, tá bom? Claro, né, a gente não vai estudar tudo, que é muita coisa, mas depois de 5 finais de semana você vai entender toda a história do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, que é o último livro ali do Antigo Testamento. Você vai entender, tá bom? Você não vai entender tudo, como eu falei, mas você vai entender de um jeito que quando você for ler as outras partes da história que a gente não for falar, você vai saber do que está falando. Depois disso, bom, daí já foram 5. Depois disso, eu preciso de 3 finais de semana para fazer você entender qual é a história do Novo Testamento. Aí você pode falar assim, mas eu já sei, os evangelhos e tal. Não, mas você vai ver que é diferente. A forma como a gente vai abordar aqui é diferente, tá bom? Então, 3 finais de semanas, começando com Gênesis 1, 2 e 3, depois 2 para o restante do Antigo Testamento, e outros 3 finais de semana para você entender os evangelhos, Atos dos Apóstolos e o Apocalipse, aonde eu e você nos encaixamos em tudo isso. E aí, maravilha. Aí depois desses finais de semana, se vocês desejarem, a gente pode fazer Daniel, a gente pode fazer Apocalipse, tá bom? Mas vamos fazer dessa forma, porque se a gente não entende o básico, fica difícil a gente entender as coisas mais complexas. Então vamos começar com essa forma, e depois, aqueles que quiserem, a gente pode continuar com os assuntos mais complexos aí de profecias, Daniel, Apocalipse e outros assuntos também. Mas por enquanto vamos começar desse jeito. Fechado? Fechado. E é o seguinte, pessoal aí que vocês estão me vendo, eu acredito que vocês estão aí. Eu acredito que vocês estão aí. Calma que daqui a pouco eles vão ficar, nas próximas semanas eles vão ficar mais soltos. menos acanhados, com menos Então, vergonha. Mas quem quiser participar, dar uma opinião, falar, pode levantar a mão, acenar aqui, que todo mundo tem espaço para poder não só falar, né, dar opinião e sugestões também, né? Exatamente. Pessoal, eu sou professor, então eu estou acostumado com pergunta. E se tem um ser humano que faz pergunta complexa, é criança e adolescente. Então eles vêm com umas perguntas assim que de vez em quando eu tenho que pedir para eles esperarem para eu pesquisar a resposta. Então, se você tiver pergunta, dúvida, então vai ser muito bom a sua participação. Você pode participar, você pode perguntar. Também não prometo que vou responder tudo, porque eu não sei tudo. Mas o que eu souber responder, eu respondo. E é o seguinte, isso aqui só vai funcionar, essa classe bíblica só vai funcionar se você estiver aí com sua Bíblia e você ler também, tá bom? Porque grande parte da nossa classe bíblica, a gente vai ler a Bíblia. A gente vai ler o texto bíblico. E isso só dá certo, eu já percebi isso. Em outras classes bíblicas que eu dou, tal, eu já percebi isso. Só dá certo se você estiver aí com sua Bíblia, acompanhando a nossa leitura e fazendo perguntas, tá bom? Senão, você vai estar passando... Senão, só vai ser para o seu juízo, né? Senão isso aqui vai servir apenas para sua própria condenação, porque depois você não vai poder falar que não sabia. Você está aqui, você está sabendo. Então, se você está aqui, está sabendo, então participe com a gente, tá bom? Mas vai ser muito bom, vai ser muito legal. Vocês vão começar a ver textos, histórias da Bíblia, que a gente já leu 50 vezes e a gente vai ver de uma forma diferente. Cada vez que eu dou esse estudo, eu aprendo uma coisa diferente. Não porque eu passo, mas porque cada pessoa vai ler o texto de uma maneira. E assim a gente vai aprendendo também. Certo? Bom, é isso. Vamos lá. Vocês que mandam aí, Jorge, Andresa, a gente pode começar, a gente espera um pouco mais. A gente está preparado. Pessoal, se você não está com a sua Bíblia, então com certeza não deve estar muito longe de você. Então só estica o braço aí, apanha ela e vamos acompanhar.
Maravilha. Então, vamos começar então. Vamos fazer uma oração. Quero convidar você que está aí para a gente poder orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor pela sua graça, amor e misericórdia e nos ter dado a oportunidade de, nesse sábado, podemos estudar sua palavra. Pedimos ao Senhor que o mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever o Gênesis possa também nos iluminar a mente, para que possamos entender o que o Senhor diz. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu tenho uma proposta para vocês, da gente ler a Bíblia como se fosse uma história, uma única história, um grande livro de história, tá bom? Não sei quantos de vocês gostam aí de ler livros desse tipo, mas normalmente quando você lê um romance, né, seja ele de qualquer natureza que seja, dificilmente você abre no meio do romance e começa a ler, né? Você não pega ali o livro do romance, vou ler a partir daqui. Não, você começa do começo. Com a Bíblia a gente faz diferente, né? Com a Bíblia a gente, não, vamos começar a ler do meio aqui. E aí vai lendo. Não tem problema, tá bom? Não tem problema, não é pecado, você não vai para o inferno por causa disso. Mas se a Bíblia é um livro de história, a lógica é você começar lendo do começo. Então, começa lendo a história da sua primeira página e vai lendo até o final, até o último livro, até a última página, para você entender qual é a história que ela conta. A Bíblia, embora nós acreditemos que seja um livro inspirado por Deus, e de fato acreditamos que é a palavra de Deus, e a gente acredita que se você não conhecer nada da Bíblia, e se você ler lá o Salmo 23, o Salmo 90, Salmo 91, seu coração vai ser tocado, a gente acredita nisso. Mas a Bíblia ela foi escrita com o objetivo de ser lida como uma história, começando com Gênesis e indo até o Apocalipse. Então é praticamente isso que a gente vai fazer. Como eu falei, a gente não vai ver tudo, porque é uma história muito grande, mas você vai entender qual é a história que ela conta, certo? E para a gente começar, então, eu quero convidar você a abrir aí em Gênesis, capítulo 1. A gente vai começar por Gênesis. Esse é o primeiro capítulo dessa história, tá bom? Então, abre aí a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1. Aqui eu estarei usando a versão Nova Almeida Atualizada, que é a tradução em português aqui do Brasil, mais recente e a melhor em português. Eu não sei qual é a versão aí de Portugal que vocês usam, mas provavelmente não vai mudar muita coisa, talvez uma palavra ou outra seja diferente, tá bom? Vai dar certo, do mesmo jeito vai dar certo, ok? Então, se a Bíblia ela é um livro que conta uma história e que ela foi escrita com o objetivo de ser lida do início ao fim, então a gente começa no começo, no primeiro capítulo, no primeiro verso. Então, eu quero convidar você, a gente vai ler hoje a gente vai ler Gênesis 1 inteiro, tá bom? E eu falei, só vai dar certo se você acompanhar a leitura. À medida que a gente for lendo, quem tiver dúvida pode mandar no chat, pode mandar pergunta, pode abrir o áudio também, fica à vontade. À medida que a gente vai lendo, você precisa prestar atenção em algumas coisas. Em primeiro lugar, coisas que você achar estranha, tá bom? Isso aqui é muito estranho. Vai ter uma coisa muito estranha que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Mas coisas que você achar estranha, coisas que te chamarem a atenção, preste muita atenção também em palavras, frases que se repetem, porque normalmente essa é a forma do escritor bíblico enfatizar uma ideia. Ele vai repetindo, tá bom? Ele vai repetindo uma palavra, ou ele vai repetir uma ideia, ele vai repetir um cenário, tá bom? Isso vai ficar muito claro à medida que a gente for tendo esses estudos. Mas vamos começar então com Gênesis 1, verso 1 e 2. Eu vou ler aqui, tá bom? E eu vou depois pedir a participação de vocês, se for possível, para que vocês leiam, porque só eu ficar falando aqui, eu já falo a semana inteira. Então, falar sábado também, mas sinta-se à vontade. Então, vamos lá. Gênesis 1, verso 1 diz assim, ó, acompanha comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Vamos parar por aí. Então, esse texto aí, você já podia falar de cor. E, sinceramente, sem nenhuma forçação de barra, eu poderia passar um estudo inteiro só sobre esses dois versos, tá bom? Só sobre esses dois versos.
eles têm muita informação. Então, vamos começar com o verso 1. A Bíblia fala no princípio. Algumas perguntas que a gente pode levantar. Quando foi esse princípio? Tá bom? Em que momento isso aconteceu? Será que nesse princípio já existia alguma coisa? Não existia nada? Será que esse foi o momento em que Deus criou o universo inteiro? Será que esse foi o momento onde tudo já estava criado, mas está se referindo ao planeta Terra? Enfim, várias perguntas que levam a gente já a começar a refletir sobre esse primeiro verso. E uma coisa que é muito interessante, a Bíblia, ela não começa falando que no princípio era o planeta Terra, e o planeta Terra, ele tinha animais, mas nem sempre o planeta Terra foi assim. O planeta Terra, antes de ser criado, foi isso, e tudo isso foi causa de Deus. Não é assim que a Bíblia começa. A Bíblia não começa falando da criação. A Bíblia começa falando do Criador, tá bom? Ela não começa com uma descrição da Terra para chegar lá no final e falar assim, ó, muito bem, então tudo isso que você viu foi criado por Deus. Não, a Bíblia não começa assim. A Bíblia começa, no princípio, Deus criou céus e terra. Então a Bíblia não começa falando da criação, ela começa falando do Criador. Por quê? Porque nada existiria sem o Criador. E o Criador, ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas, Deus já existia. Antes de houver mundo, Deus já existia. E só há o que há porque Deus existe. A realidade como nós conhecemos, os céus, o mundo, o universo, todos os mistérios do universo, todas as leis da física, todas as leis da biologia, da química, tudo isso só existe porque alguém as criou. E esse alguém é o próprio Deus. E uma coisa que é muito importante para nós que vivemos no século XXI, a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Tá bom? Isso aqui não é uma preocupação da Bíblia. Até porque no contexto que a Bíblia foi escrita, na cultura em que a Bíblia foi escrita, não existia essa ideia de um universo onde não existia deuses. Tá bom? No universo em que a Bíblia foi escrita, não existia esse debate. Se foi Deus ou se foi processos naturais. Isso não existia. Então, a Gênesis não está preocupado em provar a existência de Deus. Ele assume a existência de Deus, assim como as outras culturas da época assumiam a existência de divindades. O que Gênesis vai falar é que essa divindade, esse Deus, ele é diferente. E começa por aqui. Por quê? Porque nas antigas religiões, nas antigas culturas que fizeram parte ali do Gênesis, que é o antigo Crescente Fértil, a antiga Mesopotâmia, onde hoje está a Arábia Saudita, Iraque, Líbano, Egito, nessas culturas, e Israel está ali, né, no meio dela, cercado de tudo isso aí. Nessas antigas culturas, acreditava-se que os deuses, eles não eram eternos, eles acreditavam que alguma substância já existia desde sempre, e dessa substância os deuses existiram, os deuses vieram a existir. Uma dessas substâncias, normalmente, que era mais comum, era a água. Então, nessas antigas religiões, eles acreditavam que mesmo antes dos deuses já havia matéria, já havia alguma coisa. Essa coisa normalmente era água, um grande rio primordial, né, se a gente pode falar assim, as águas primordiais. Da onde saíram os deuses? Gênesis, ele vai na direção contrária, ele vai falando, não é assim. Deus criou tudo isso. Todas essas coisas vieram por causa de Deus. Todas essas coisas existiram porque Deus criou elas em primeiro lugar. Então, Deus, ele não surgiu. Ele fez surgir. É assim que começa Gênesis, tá bom? É por isso que fala que no princípio, no início de tudo, e esse no princípio, essa expressão no princípio, ela vai ser usada, ela é uma expressão muito comum que aparece num relato de criação do Egito. Então, há um relato de criação no Egito que também começa com no princípio. Ou seja, Gênesis ele está propositalmente fazendo as coisas parecidas para corrigir, tá bom? Ele está fazendo algo parecido para corrigir. Tem muita gente que fala assim, o Gênesis ele é muito parecido com outras histórias de criação, então o Gênesis copiou. Na verdade, não. Gênesis ele está corrigindo essas visões erradas acerca da criação. E ele começa falando, no princípio, não havia água, da onde os deuses saíram. Pelo contrário, no princípio, Deus criou céus e terra. No princípio, Deus já existia. E qual que é o impacto disso para nós hoje? Muito simples. Deus existe. Deus é criador.
E o que eu e você precisamos pensar é como que o fato de Deus ser criador impacta a maneira como você lida com os animais, a maneira como você lida com o ambiente, a maneira como você lida com a sua família, seus pais, seu marido, sua esposa, seus irmãos, seus filhos, a maneira como você age no seu trabalho, sabendo que existe um Criador que criou todas as coisas. O que que isso muda na sua vida? Alguma coisa tem que mudar. Porque se não mudar nada, aí, então você não entendeu, na visão da Bíblia, você não entendeu muito bem o que está acontecendo. Porque se existe um Criador, e ele criou os céus e terras, ele criou o universo inteiro, e ele criou tudo, inclusive eu e você, se estamos dentro, né, desse universo, ele criou eu e você, e criou tudo que existe, então, de alguma forma, a gente tem que entender quem é esse Criador. Se ele é bom, se ele é mau, se ele é justo, se ele é injusto, e qual é o nosso papel como criaturas nesse mundo. Então, a Bíblia ela começa com a criação porque é o fundamento de todas as Escrituras. Quando você vai lá no Apocalipse 4, você vê que uma das razões pelas quais os anjos adoram a Deus é porque Deus é criador. Uma não, a única. Porque Deus é criador. E no capítulo 5, porque ele é redentor. Então, a doutrina da criação, o fato de Deus ser criador é fundamental para o restante da Bíblia. Tá bom? Em Isaías isso é muito claro. Em Isaías 40, Isaías 45, a gente vai ver quando a gente chegar nessa parte. Então, só isso aqui foi no primeiro verso, hein? Estou falando que tem muita coisa para a gente aprender. Agora, o que é interessante ainda nesse primeiro verso? O texto fala aí que Deus criou. E agora é muito bonito isso daqui. Quando fala que Deus criou, a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas originais. A Bíblia foi escrita em hebraico, a maior parte do Antigo Testamento, aramaico, algumas partes ali de Daniel, e o Novo Testamento todo em grego, tá bom? Então, de vez em quando, a gente vai recorrer ali a alguma palavrinha dessas. E aqui, em Gênesis 1, quando fala que, no princípio, Deus criou, a palavra para criar é a palavrinha bará, hebraica, tá bom? Palavra hebraica bará. E existem várias palavras, assim como no português existem várias palavras para descrever alguma coisa, no hebraico existem várias palavras para descrever alguma coisa. Você pode usar a palavra bará, que significa criar, mas você também pode usar a palavra yatzar, que significa fazer, que depois vai ser usada para se referir à criação do homem, que a gente vai estudar semana que vem. Por que Moisés usa essa e não outra? Isso que é importante. Por que ele usa bará? Porque bará, em toda a Bíblia, ela só vai ser utilizada quando Deus é o sujeito da ação. Tá bom? Ou seja, bará, ele é um verbo que é o verbo que descreve o ato de criar. Mas o ser humano não pode bará. Só Deus pode bará. Tá bom? É um verbo que é usado somente quando Deus está fazendo a ação. O que isso tem de importante? Isso tem de importante porque só Deus pode barar os céus e a terra. Só Deus pode barar todo o universo. Só Deus pode criar. No princípio, Deus bará, porque só Ele pode. E essa é a mesma palavra que vai ser usada no Salmo 51, quando Davi ele ora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Bará. Ele usa a mesma palavrinha. Bará. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que ele usa essa palavra? Porque Davi acredita que a renovação do coração, depois do pecado, a conversão, é um ato criativo de Deus, assim como ele criou o universo inteiro. O mesmo Criador que criou todas as coisas é o que pode, e o único que pode, criar um novo coração. E assim como Deus pegou esse mundo, como a gente vai ver, que estava em caos e transformou num mundo muito bom, Deus pode fazer o mesmo com o coração do ser humano. Então, olha a importância da criação. Lá já em Davi pensa o Criador, pensa a criação como uma forma de descrever a ação de Deus no ser humano, de criar nele coisas boas, coisas novas. Que vai ser também uma coisa que Jesus vai vir fazer, né? E Paulo fala, somos novas criaturas, nova criação. Mais uma vez aí a importância da criação de Gênesis 1. Então, vocês estão percebendo como que é importante, né? Mas, enfim, então quando a gente chega em Gênesis 1, verso 1, tem todas essas informações, porque é o jeito que a história começa, tá bom? Moisés já está começando a história e ele já está mostrando como que as coisas estão funcionando, tá bom? No princípio, Deus criou
os céus e a terra. Agora o verso 2 ele diz assim, ó, então Deus criou os céus e a terra. No verso 2 diz assim, mas a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Então vamos entender aqui, ó. O texto fala que a terra era sem forma e vazia. Você já percebeu que não quer dizer necessariamente que ela não tinha forma e que ela não tinha nada nela, porque tinha água, tá bom? O Espírito paira sobre as águas, então não quer dizer que ela é necessariamente vazia. Aqui a gente precisa prestar muita atenção. Por quê? Porque essa expressão, sem forma e vazia, ela é uma expressão para se referir a um planeta onde não há vida. Tá bom? Eu vou apenas citar, depois você pode ler na sua Bíblia. Se você vai em Jeremias capítulo 4, tá bom? Você anota aí, depois você lê, você achar que eu estou enganando você. Se você vai em Jeremias capítulo 4, Jeremias ele fala que no momento em que a Babilônia veio invadir Israel, Babilônia destruiu a terra de Israel, a terra prometida. E aí Jeremias ele vai descrever a terra destruída, a terra de Israel destruída. E ele fala assim, olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Vai usar a mesma expressão. E aí ele fala assim, olhei para o campo, não tinha animais. Olhei para o céu, não tinha aves. Os montes estavam tremendo e não tinha ser humano sobre a terra. Ou seja, ele está descrevendo uma terra infértil. Ele está descrevendo uma terra sem vida. Não tem ave no céu, não tem animal no campo, não tem homem sobre a terra. E ele está usando a linguagem de Gênesis capítulo 1 e 2 para descrever essa terra de Israel destruída. Então, essa expressão sem forma e vazia não quer dizer que não tinha nada na terra, quer dizer que a terra era um planeta inabitável. Não havia possibilidade de vida. Não havia a condição de existir vida de nenhuma forma. E é interessante, porque tinha água. E nas culturas da época da Bíblia, eles acreditavam que a água deu origem a tudo, aos deuses, e os deuses criaram todas as coisas. Mas o texto da Bíblia é muito claro, não, tinha água, mas era sem forma e vazia, não tinha vida, não tinha possibilidade de vida. E essa expressão sem forma e vazia no hebraico, ela é muito interessante, porque a expressão sem forma e vazio no hebraico é tohu vavohu. Até a pronúncia dela é um vazio, tohu vavohu, como se fosse um ar, né? Algo vazio, não tem nada. Então assim era o planeta Terra. E diz que havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, um planeta sem forma, planeta vazio, não tem vida, tinha trevas, não tinha luz nesse planeta, e diz que havia trevas sobre a face do abismo, diz que a Terra é um grande abismo. Quando a gente pensa em abismo, a gente pensa num buraco, né? Mas não é isso aqui não, não é isso aqui não. Vou dar um exemplo aí que quem aí é pai vai entender, mas quem é filho vai entender também. Então, quando você era, né, adolescente, espero, né, que quando você era e essa fase tenha passado. Quando você era adolescente, seu pai e sua mãe chegavam lá no seu quarto, né, estava arrumado do seu jeito. Cueca para tudo quanto é lado, meia para tudo quanto é lado, comida aí, né, um resto de pizza ali, um resto de lanche ali, ou seja, estava um caos. Seu quarto estava um caos, seu pai e sua mãe chegavam para você e falavam assim, ó, meu filho, seu quarto está um caos, o seu quarto está uma bagunça, não tem nada aqui. Se fosse na época da Bíblia, o seu pai e sua mãe chegaram e falar assim para você, ó, o seu quarto está um abismo. Ou seja, o seu quarto está um caos, está um abismo, não tem nada. Então, abismo é a forma das pessoas da época da Bíblia se referirem ao caos, eles chamavam de caos primordial, que é quando não havia nada, tudo era uma bagunça, não tinha nada no universo, não tinha vida. Ou seja, a descrição que Gênesis faz desse mundo antes da criação divina é uma descrição de um mundo onde não há forma, não há vida, não há possibilidade de vida, nada do que está ali nada do que está nesse mundo é aproveitável, nem mesmo a água, tá bom? Mas o que é interessante, diz que o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Então olha que legal isso aqui. A terra não podia oferecer nada para Deus. Não tinha nada que Deus olhasse para aquele mundo e falasse, ó, eu acho que aqui dá para fazer alguma coisa. Se fosse aos nossos olhos. Não tinha vida, não tinha possibilidade de vida, era um planeta inóspito, havia trevas, havia um abismo, não tinha nada, tá bom? Não tinha nada. Mas mesmo nesse planeta que não tinha nada e não podia oferecer nada, a Bíblia fala que Deus estava agindo. A Bíblia fala que Deus estava ali guiando todas as coisas e preparando, agindo naquele mundo para que aquele mundo pudesse se tornar algo diferente. E o que isso ensina aqui para a gente?
que não existe circunstâncias na qual Deus não pode agir. Não existe circunstâncias aonde o ser humano chegou que Deus não possa trabalhar. Todas as circunstâncias são remediáveis. Todas as circunstâncias são reversíveis, porque Deus é o Criador. Se ele pegou esse mundo que não tinha nada, que não podia oferecer nada, e transformou num mundo belo, então é porque ele pode fazer isso com aquilo que ele quiser e com quem ele quiser. E mesmo que muitas pessoas achem que a nossa vida não... Mesmo que muitas pessoas achem que a gente é inútil, mesmo que aos nossos próprios olhos a gente acredite que a gente é um peso morto na terra, que não pode oferecer nada para ninguém, Deus não vê assim. Deus não vê assim. Ele vê possibilidades aonde outras pessoas não veem possibilidades. Aonde as pessoas só veem trevas, aonde as pessoas só veem escuridão, aonde as pessoas só veem desgraça e destruição, Deus vê possibilidade e trabalha nessas condições. Deus não esperou o mundo ficar bom. Deus trabalha nas condições em que as pessoas e as coisas se encontram para torná-las algo muito bom, como ele vai falar depois no final da criação. Certo? Então, ó, os primeiros 2 versos da Bíblia, viu? Os primeiros 2 versos da Bíblia é isso aí. Pessoal, até aqui, dúvidas, perguntas? Alguém quer perguntar? Alguém quer falar alguma coisa? Esse é o momento. Que daí agora a gente vai começar a ver como que Deus vai trabalhando nesse mundo. Vocês estão entendendo? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Tem que falar, pessoal. Eu acredito que o Espírito Santo guia as coisas, mas o Espírito Santo não vai falar para mim o que você está pensando, né? Então você tem que falar. Boa tarde. Aqui é boa tarde, pastor. Ainda, né? Eu sou o Luiz e eu quero fazer 2 perguntas sobre essas 2 primeiras linhas aí. Uma sobre o planeta Terra e sobre os outros planetas. Sempre foi dito, né, que... Pronto, o primeiro verso diz, logo no início, né, Deus criou os céus e a terra, era sem forma e vazia, como o pastor explicou, aquela bagunça do quarto de um adolescente ali, não é? Isso quer dizer que a terra ela teve um momento em que ela ficou ali parada, sem Deus ter trabalhado nela, ela ficou ali aguardando que Deus começasse a obra da criação, o restante, né, da obra da criação. E em relação aos outros planetas, né, que eles estão lá, aparentemente eles também, pelo menos forma, eles têm, né? Mas será que os outros planetas, será que eles não são assim um projeto de Deus para o futuro, para criar alguma coisa ali? Eu sempre quis que alguém me respondesse essa pergunta. Não sei se o pastor vai responder hoje, mas Vamos ver. Se for hoje, pode ficar para outro dia. Já começou com as perguntas difíceis. Começou já começou. Muito obrigado, viu, Luiz? Obrigado pela pergunta. Igual eu falei, pessoal, vocês podem perguntar. Eu só não prometo responder tudo, mas pode perguntar. Com relação à primeira pergunta, Luiz, existe um debate entre os teólogos, mas entre aí os adventistas, qual que é a ideia mais aceita? Então, a ideia mais aceita é de que, ou a ideia, né, que pelo menos para mim faz mais sentido, e que autores adventistas defendem, é que entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis 1 existe um grande hiato, passou-se muito tempo. Por quê? Porque muitos acreditam que esse primeiro verso, no princípio Deus criou os céus e a terra, se refere ao universo inteiro, a tudo que existe, tá bom? Não se refere especificamente a esse mundo. Então, Gênesis 1, verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, se referindo a tudo que existe, a todo o universo, o que vai incluir o nosso planeta. E depois de um tempo, que talvez dentro desse tempo se encaixaria a rebelião de Lúcifer no céu, aí depois de um tempo, não sei quanto tempo se passou, aí entra o verso 2, dizendo aí a descrição da criação do planeta Terra. A Terra, porém, nosso mundo, era sem forma e vazia. Ou seja, primeiro, Gênesis 1, verso 1, Deus criou tudo que existe, todo o universo. Dentro disso, o nosso planeta. E passou-se muito tempo, então, entre Gênesis 1, verso 1 e Gênesis 1, verso 2. O tempo ali da rebelião de Lúcifer. Então, Deus decide criar a vida no planeta Terra. E aí, então, vai para o Gênesis 1, verso 2. A Terra, porém, era sem forma e vai começar a descrever a criação do nosso mundo. Tá bom? É um mistério, isso aqui é a visão que eu acredito que faz mais sentido. Eu não desenvolvi ela, os argumentos todos, tal,
mas apenas dei uma resumida. Eu tenho outros materiais, quem quiser eu posso passar depois, mas essa é a primeira ideia. E com relação à segunda pergunta, com relação aos outros planetas, a gente não sabe, né? A gente sabe que Deus ele criou esse mundo e nos colocou nesse mundo, como a gente vai ver, para que nós, seres humanos, pudéssemos ser os administradores desse mundo, digamos assim, os CEOs desse mundo. O dono é Deus, nós somos os CEOs desse mundo. Mas aconteceu tudo pecado, tal, e lá no Apocalipse diz que nós viveremos a eternidade como reis e sacerdotes de Deus. E vamos reinar ao lado de Deus durante toda a eternidade. O que é esse reinar? O que envolve esse reinar com Deus, nós não sabemos. Quando isso começa, é o momento que a Bíblia termina, que é Apocalipse 21, 22. Deus tem planos para a eternidade em relação a esses planetas, né? Júpiter, Saturno, tal? Não sabemos. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente não sabe, tá bom? O que a gente sabe é que esse momento da história que vivemos, desde a criação do nosso mundo até o momento em que a eternidade começará e seremos reis e reinaremos ao lado de Cristo sobre todo o universo. Agora sou eu falando, minha conjectura dentro da sua pergunta. Pode ser que um dia Deus decida criar mais vida nesses planetas? Pode ser. Ou pode ser que não. A gente não sabe. Então, a gente não tem a resposta para essa pergunta. Certo? Mas é massa, né? Ter uma viagem interplanetária, assim, né? Os outros planetas. Seria massa. Volta, até, quem sabe, intergaláctico aí. Porque mas vai acontecer. É possível, né? As visões de Ellen White, elas se encontram em outros planetas, então pode ser que... A gente não pode afirmar, mas pode ser que tenha planos, mas talvez isso aqui seja ainda muito pequeno perto do que Deus tem para mostrar pra gente, né? A gente talvez possa ir muito mais longe do que a gente está vendo. Sim, é tudo conjectura, né? O fato nós vamos reinar com Cristo durante toda a eternidade, e assim, coisa para fazer vai ter. Coisa para fazer vai ter. Bom, mais alguém? Espero ter respondido aí, Luiz. Certo? Sim. Eu sempre tive dúvida se há alguma coisa escrita, documentada sobre os outros planetas, né? Mas já vi que não. Uhum. E fica mesmo ali na especulação, né? Na conjectura de... Assim como depois da queda de Lúcifer, Deus resolve trabalhar a Terra, a criação da Terra, pode ser que depois do milênio, talvez, né? Ele venha aí com novas obras para os outros planetas. E a gente vai estar ali inserido nelas, não? Eu gosto de pensar assim. O mais importante tá lá para ver, né? Bom, vamos continuar aí, certo? Se alguém tiver mais dúvida, mais perguntas, só fazer. Vamos agora para o verso 3, tá bom? Vamos agora para o verso 3. Vamos agora começar a ver o processo de criação. No Gênesis 1, verso 3, diz assim, ó. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Vamos parar por aí. Então, primeiro dia da criação, certo? O mundo estava num caos. Se lembre como era a descrição do mundo. Sem forma, vazio, havia trevas sobre a face do abismo. Um planeta sem vida, planeta sem luz, inóspito, sem a possibilidade de vida. Mas Deus está trabalhando. E a primeira coisa que Deus faz para reverter a condição do mundo é reverter das trevas e trazer a luz. Preste atenção, Deus, ele não acaba com as trevas. Ele ressignifica as trevas, ele doma as trevas, porque diz que ele fez separação entre luz, o verso, deixa eu ver aqui, fala certinho, verso 4. Fez separação entre luz e trevas. Então, as trevas não deixam de existir, mas as trevas serão ressignificadas, elas terão uma função, elas terão um papel. Qual que é o papel? A passagem do tempo. Luz e trevas, dia e noite, marcando agora a contagem do tempo. Então, olha que coisa muito interessante isso daqui. Deus, ele não apenas cria coisas novas, como a luz,
mas ele ressignifica as coisas que já existiam. É uma transformação completa. Ele doma as trevas, ele ressignifica as trevas. E ele até muda o nome das trevas, porque as trevas não se chamarão mais trevas, as trevas se chamarão noite. E quando Deus chama, quando Deus dá esse nome, está dando uma função para aquilo ali. Agora, as trevas se chamarão noite, vai ter um papel, vai ter uma função. E a luz vai ter uma função também, luz e noite. E olha que coisa muito... Isso aqui a gente lê, né? A gente passa batido, né? Porque o verso 3 fala assim, ó, haja luz e houve luz, né? Pra gente, Deus falou, haja luz e houve luz. Meu amigo, minha irmã, Deus falou e o negócio existiu, o negócio aconteceu. A gente acha que é muito sem graça, né? Porque não tem luta, não tem guerra. Nos mitos de criação das culturas que cercavam a Bíblia, na Babilônia, no Egito, nessas regiões, sempre, na própria mitologia grega, sempre tem uma guerra. Sempre tem uma briga entre os deuses não se dão bem, um mata o outro, e do sangue do outro cria o mundo, cria o ser humano. Sempre tem uma guerra, mas com Deus não tem guerra. Por quê? Porque é o único, não existe outro Deus. Não tem guerra. Não tem guerra e não tem nada que pare a ação de Deus. Deus falou, haja luz, vai sair a luz. De onde que eu não sei, mas vai acontecer. Então, a ideia aqui é que quando Deus fala, o negócio acontece. Nada impede a ação de Deus. Nada impede, nada fica no caminho da palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. Essa é a nossa ênfase. Nada fica no caminho da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pronunciada, os átomos, a matéria se mexe, se dá um jeito e surge o que Deus mandou surgir. Tá bom? Surge o que Deus mandou surgir. E o que é interessante é que o verso 4, quando o verso 4 vai mostrando a avaliação que Deus está dando desse mundo. Deus, ele vai fazendo e ele vai avaliando, né? É como, eu vou usar o meu exemplo, como professor. O professor vai aplicando o conteúdo e vai avaliando os alunos. Vai vendo se deu certo, se não deu. E Deus vai fazendo e ele vai vendo, ele vai avaliando aquilo, se aquilo foi bom ou se não foi. Então Deus cria a luz, e o verso 4 diz, e Deus viu que a luz era boa. E agora, preste muita atenção. Deus está definindo o que é bom e o que não é bom. É o Criador que olha para algo e ele define se algo é ou não é bom, tá bom? E é interessante que essa palavrinha bom, boa, ela vai ser muito importante para os próximos estudos. Mas essa palavra também pode ser traduzida como belo, bonito, algo bonito de se ver. Então, tov é a palavra hebraica, pode ser bom, de algo bom, ou belo, algo no qual você encontra deleite. Então, olhe só como você entende um pouco mais de Deus. Deus encontra deleite naquilo que ele cria. Tá bom? Deus, ele encontra prazer naquilo que ele está criando. Ele está encontrando, ele cria e ele se sente realizado, porque ele vê que aquilo é bom na própria criação dele, certo? Então, é assim que está acontecendo. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Primeiro dia é isso. Deus cria a luz, faz separação entre luz e trevas e ressignifica as trevas. As trevas não são mais trevas, as trevas são noite. E a luz agora é dia. Vão servir para algo. Então você vê, o mundo era sem forma, vazio, não tinha vida, não tinha nada, e Deus está pegando esse mundo e está dando uma funcionalidade para as coisas que existem ali. Deus não está apenas criando coisas que não existem, ele está ressignificando as coisas que já existem, dando um sentido, uma direção, uma funcionalidade para elas. Nada impede a palavra de Deus. Vamos continuar. Vamos mais rápido daqui para frente, tá bom? Para não ocupar muito o tempo de vocês. Verso 6 diz assim, ó. E Deus disse, haja o firmamento no meio das águas, e fez separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, no segundo dia aqui, Deus está reorganizando as águas. Então, em primeiro lugar, Deus reorganiza as trevas, criando a luz. Agora, Deus aqui está reorganizando as águas. Então, o mundo que era sem forma, está ganhando forma. Tá bom? O mundo que era sem forma, está ganhando forma. E aí foi o segundo dia. Vamos continuar, verso 9. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Vamos parar por aí. Então, ó, estamos aí no terceiro dia, Deus está dando forma a esse mundo. Tá bom? O mundo sem forma, Deus está dando forma, Deus está criando as coisas. Agora aparecem os continentes, tá bom? Só tinha água, Deus faz surgir a terra.
E agora Deus divide as águas nos mares, tá bom? E Deus vê que isso era bom. Agora presta atenção nesses dois próximos versos. Verso 11. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Para por aí, ó, verso 11. Verso 11 diz que Deus está ordenando, é a palavra de Deus, tudo vai acontecendo por causa da palavra de Deus. Deus fala e as coisas acontecem. Deus não tocou em nada, Deus só está falando, tá bom? E no verso 11, Deus ele ordena que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto. Olha o verso 12 agora, presta atenção no verso 12. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto segundo a sua espécie. Árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Vamos parar por aí. Se você ler o verso 11 e o verso 12, você vai ver que as palavras são quase exatamente as mesmas. No verso 11, Deus fala que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E no verso 12, e a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Ele está repetindo a mesma coisa. É por isso que a Bíblia é chata, às vezes, de ler, né? Porque ele fala e está repetindo a mesma coisa. Mas isso é um artifício literário. E por que o autor ele usa isso? Para mostrar para você que exatamente da forma que Deus falou está acontecendo. Exatamente do jeito que Deus falou está acontecendo. Deus falou que era para a terra produzir relva, e a terra produziu relva. Ervas que dão semente, e havia ervas que davam semente. Então é por isso que a Bíblia por isso que a repetição é importante, como eu falei para vocês no início do estudo. Aqui ele está repetindo quase palavra por palavra, frase por frase, tá bom? Mas ele poderia falar simplesmente assim, e tudo que Deus falou aconteceu. Pronto, já era, economizaria espaço para caramba na Bíblia. Mas não, ele está repetindo exatamente palavra por palavra. Por quê? Porque está acontecendo exatamente do jeito que Deus ordenou. E, quando as coisas acontecem exatamente do jeito que Deus ordena, a vida existe. A vida acontece. A vida nesse mundo só é possível porque existe obediência à palavra de Deus. Simples, essa é a lição principal de Gênesis 1. A vida só existe e o planeta só se torna um planeta bom porque o que Deus falou está sendo cumprido exatamente. Só existe vida porque existe obediência à palavra de Deus. Tudo em Gênesis 1 obedece à palavra de Deus. Toda a natureza, o átomo mais pequeno das partículas que existem, está obedecendo à ordem de Deus. E porque a obediência à palavra de Deus existe, o mundo sai do caos e vai para a ordem. Entenderam esse ponto? Por causa da obediência à palavra de Deus, o mundo que era caos vai ganhando ordem. E a vida vai surgindo. Certo? Verso 13, houve tarde de manhã, o terceiro dia. Verso 14, e Deus disse, agora presta atenção, hein? Verso 14, Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Olha de novo a repetição, olha o verso 16. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas e colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Então, aqui no quarto dia, Deus cria o que Deus cria aqui? Aí você vai pensar assim, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Interessantemente, a Bíblia não fala sol e lua. Tá bom? Interessantemente, a Bíblia não usa a palavra sol e lua, mas não quer dizer que não era, tá bom? Mas a Bíblia não usa essa palavra. Por quê? Porque sol e lua, no hebraico, a palavra hebraica para sol e para lua é muito parecida com o nome de deuses daquela época. E naquela época, na Babilônia, na antiga Mesopotâmia, no próprio Egito, eles olhavam para as estrelas, para os planetas, acreditando que eles eram divindades, tá bom? Tanto é que a Babilônia deixou para nós, no século XXI, um legado
que muita gente segue até hoje, que é o horóscopo. Tá bom? Isso nasceu lá na Babilônia. A observação dos astros e a posição dos astros que tem o poder de influenciar a sua vida aqui. Isso nasceu na Babilônia, porque eles acreditavam que os astros eram divindades, que podiam influenciar a sua vida. E a sua vida não era determinada por você, mas era determinada pela ação dos astros. Gênesis, ele está falando que não é assim que acontece. A sua vida não é determinada por forças além de você, ou por astros em suas posições, mas existe um Deus, um Criador, acima dessas coisas. E é a Ele que você deve a sua vida, porque Ele que criou tudo isso, entendeu? Ele que criou tudo isso. Então, a sua vida, ela está nas mãos de Deus, que criou os céus e terra, que criou o grande luzeiro e o pequeno luzeiro. Um para governar o dia e outro para governar a noite. Entendeu? Não tem esse negócio de que, hoje vamos ver o que o horóscopo diz. Desculpa aí se tem alguém que gosta disso daí. Mas como falar que todo mundo é adventista, né? Se você é adventista e gosta disso, já pode aposentar o seu livrinho de horóscopo, tá bom? Porque não é assim que as coisas funcionam. Porque Deus é o Deus criador. A sua vida provém dele. Certo? Agora tem uma pergunta que eu vou fazer e eu não vou responder. Tá bom? Tem uma pergunta que eu vou fazer, eu não vou responder, isso que fica para você. Eu acho que a Andresa já perguntou para mim isso aí uma vez. Tanta gente me pergunta isso. O que eu já perguntei, hein, Felipe? É verdade. Aqui no quarto dia, Deus cria sol, lua e as estrelas para iluminar, certo? Mas então que luz é aquela que ele cria no primeiro dia? Então essa pergunta aí fica para vocês, tá bom? Fica aí, vocês vão se debruçando, vão estudando a Bíblia, vocês um dia descobrirem. No dia que vocês descobrirem, vocês me falam também, para ver se é parecido com o que eu acho. Mas você estuda a Bíblia e tenta descobrir que luz é essa que ele cria no primeiro dia. Tá bom? Muito bem. Quarto dia. Até aqui, quem tiver dúvida, vai mandando aí, A Vivi, ela comentou que está gostando. Muito bem, Vivi. Aí você anima a gente. Então, vamos lá, Verso 20. Vamos agora para o verso 20. Gênesis 1, verso 20. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E houve tarde de manhã, o quinto dia. Então, perceba outra coisa, à medida que os dias vão avançando, né, parece que uma marcha que vai criando ritmo. E quanto mais perto do sexto dia chega, mais o ritmo vai aumentando. Aqui Deus está criando os animais. Olha que coisa doida isso aqui. Nos primeiros 3 dias, Deus deu forma ao mundo que não tinha forma. E agora, nos outros dias, Deus está enchendo o mundo que era vazio. Depois vou mostrar, no finalzinho, vou mostrar uma comparação, vai ficar mais claro para você. Mas agora Deus está enchendo o mundo, está enchendo as águas com os animais marinhos, está enchendo o céu com as aves, tá bom? E agora aparece algo muito interessante, porque pela primeira vez na Bíblia aparece a palavra abençoar. Pela primeira vez na Bíblia aparece a palavra abençoar, que é o verso 22, e Deus os abençoou. E olha que coisa doida isso daqui, a bênção na Bíblia está ligada ao fato de animais se multiplicarem. Ou seja, da vida se multiplicar, da vida se reproduzir e se multiplicar. Bênção na vida é algo que você recebe de Deus e multiplica. Tá bom? A bênção na Bíblia é algo que você recebe de Deus e multiplica. Você recebe para você multiplicar, você recebe para você espalhar, você recebe para você, através daquilo, abençoar outros. Essa é a ideia. É a mesma coisa que vai acontecer com Gênesis 12, lá em Abraão. Abraão, eu vou abençoar você e através de você todas as famílias serão abençoadas. A gente vai estudar isso quando a gente estudar mais para frente, tá bom? Então, é isso que está acontecendo. O mundo está ganhando forma, o mundo já ganhou forma e agora o mundo está sendo preenchido. Deus está fazendo tudo isso. O mundo está ficando muito belo, está ficando muito bonito. A própria leitura do texto vai te animando cada vez mais. Esse é o ritmo de Gênesis 1. Deus ele vai criando, ele vai dando perfeição a tudo, ele vai vendo que tudo é muito bom, ele vai avaliando a sua própria obra, dizendo que tudo é muito bom, que tudo é muito bonito. Deus cria os animais domésticos,
ou melhor, Deus cria as aves, Deus cria os animais marinhos, Deus vê que isso era bom, eles devem se multiplicar, eles devem encher a terra, tá bom? E aí acontece o quinto dia. Então, nós chegamos agora no dia onde há uma maior quantidade de espaço. O sexto dia de todos os dias é o dia que mais existe versos, mais versos são dedicados ao sexto dia. Se você pega lá no primeiro dia, são 2, 3 versinhos ali. Você chega no sexto dia, são 6 versos. Então, você vê como o ritmo vai aumentando, a criação ela vai pulsando cada vez mais. E mais uma vez, tudo isso só acontece por quê? Porque Deus está falando. E a palavra de Deus está sendo obedecida pela própria criação. Obediência à palavra de Deus leva à vida. Obediência à palavra de Deus leva à ordem. Tira do caos, leva para a ordem. Tira do mundo vazio e leva ao mundo cheio, repleto de criaturas que são abençoadas por Deus. Essa é a ideia de Gênesis 1. Então vamos para o sexto dia, último dia. Estamos chegando no final. Verso 24. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens segundo a sua espécie, e assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. Deus viu que isso era bom. E agora o verso 26. Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso lhes servirá para mantimento. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu, e a todos os animais que rastejam pela terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será de alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então chegamos aqui no final do sexto dia, onde acontece a maior das criações de Deus, que é o ser humano. Nós não vamos falar hoje da imagem de Deus, o ser humano. Isso vamos falar no sábado que vem, onde nós vamos nos focar na criação do homem e na criação da mulher. Mas, por enquanto, a gente começa a ver que Deus ele alcança o ponto máximo da sua criação. Por quê? Porque Deus vê que tudo é muito bom. Então, olha só, um mundo que saiu do caos, sem ordem, vazio, havia trevas, havia abismo, para um mundo vivo, para um mundo pulsante, para um mundo repleto, para um mundo onde existem criaturas que refletem a imagem de Deus, que são iguais a Deus. Um mundo onde o próprio Deus, ao final de tudo isso, declara ser muito bom, muito bonito, muito belo. Uma coisa são os meus e os seus padrões de beleza. Outra coisa são os padrões de beleza de Deus, o Criador. É outra coisa. E foi a partir desse padrão de beleza que ele tem, que parte dele, que sai dele mesmo, que é a partir dele mesmo que ele julga o mundo como muito bom. Tá bom? Uma coisa muito importante é que o mundo não é mau, viu, gente? A matéria não é má, como dizia Platão. Então, muitas vezes a gente entende que a matéria é má e coisas relacionadas à matéria são ruins. E isso vai ter impacto desde a sexualidade até a alimentação, porque a gente pensa que tudo que é aquilo que alimenta a matéria é ruim. Na verdade, não é isso. Tá bom? Não é isso. A ideia é de que o mundo ele é um mundo bom. O mundo é bom. Foi criado por Deus. Tá bom? Quando eu falo mundo aqui, você está entendendo que é o planeta, tá bom? Não é normalmente como a gente usa mundo, o mundo, a pessoa do mundo. Não é isso. O mundo aqui é o planeta, a matéria. É um mundo bom, a matéria é boa. Foi feita por Deus para ser boa, para ser aproveitada dentro dos limites que Deus estabeleceu, como a gente vai ver semana que vem, mas é uma matéria boa, o alimento é bom. Só um parênteses aqui, normalmente quando a gente fala de reforma de saúde em nossas igrejas, é uma atmosfera assim, sabe, pesada. Não devia ser. Por quê? Porque a comida é boa, foi criada por Deus, foi dada por Deus. E Deus fala que é muito bom.
Então, a nossa abordagem em relação à reforma de saúde deve ser a abordagem de Gênesis, de que a comida, dentro dos limites que Deus estabeleceu, é algo bom, porque é assim que Deus falou que era. Foi assim que Deus estabeleceu, tá bom? Então, a gente chega no final do sexto dia e tudo é muito bom. Então, agora, o sétimo dia, né? Porque embora Gênesis está dividido aí em capítulo 1 e 2, mas esses primeiros 3 versos de Gênesis 2 ainda estão dentro do raciocínio da semana da criação. Ainda devia ser Gênesis 1 aí, tá bom? Então, vamos continuar. Gênesis 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, olha que interessante aqui, né? Deus, ele descansou não porque ele estava cansado, mas a ideia de descanso, a ideia aqui do Deus cessar a sua obra, é essa mesmo, cessar a obra, tá bom? Deus, ele estava fazendo uma obra, no sétimo dia, ele cessa aquela obra, tá bom? Ele parou ali, ele cessou a obra da criação. E tendo terminado no sétimo dia, ele abençoa. Olha que coisa doida isso daqui, né? Deus não abençoa um tempo, ou melhor, um lugar, um templo. Deus não abençoa um lugar. E a primeira coisa santificada na Bíblia não foi nem o ser humano, foi o tempo, tá bom? Que é o sábado. Os muçulmanos, eles têm Meca, que é para onde eles devem ir ou enviar alguém pelo menos uma vez na vida, para que possam alcançar ali as suas recompensas espirituais. Deus não abençoa um lugar, Deus não santifica um lugar em Gênesis. Porque se fosse assim, imagina, né? Tem gente que nunca ia conseguir ir àquele lugar. Mas Deus, ele abençoa e santifica um tempo. Porque o tempo chega a todos. O sábado vai chegar para mim e para você em horários diferentes, mas vai chegar. O sábado chega para o rico, chega para o pobre, chega para quem é mulher, chega para quem é homem, para quem é criança, para quem é adulto, chega para todos. E todos têm a oportunidade de experimentar o sábado, o tempo de Deus. E nesse tempo de Deus, passar tempo com Deus, independente da raça, não, né? Mas independente da etnia, independente da classe social, independente da idade, todos podem usufruir desse momento com Deus. Por isso que Deus santifica um tempo. E a gente tem que entender santificar aqui, não no sentido católico, tá bom? No sentido bíblico, que é separar, colocar separar para um propósito especial. Por isso que o sábado é um dia importante, ele é separado para um propósito. Você cessa a sua obra semanal e separa esse para um propósito diferente. Por isso que a gente no sábado não faz as coisas que fazemos durante a semana. Porque foi o que Deus fez, né? Foi a mesma coisa que ele fez. Ele cessou a sua obra e separou esse dia para um momento especial. E a criação, em Gênesis 1, termina com esse clímax. Termina com esse ponto alto. O Criador e as suas criaturas num mundo belo, perfeito, num tempo ideal, que é o tempo sabático, usufruindo e aproveitando da grande obra de Deus. É assim que termina, tá bom? É assim que termina Gênesis 1, esse relato da criação. E a grande lição que a gente precisa tirar de Gênesis 1, e que é fundamental para você entender tudo que a gente vai falar daqui para frente, é: a vida aconteceu porque a palavra de Deus foi obedecida. Deus falou, como diz Hebreus, ou como diz os Salmos, Deus falou e tudo veio à existência. Deus ordenou e tudo veio a existir. Pela palavra de Deus, diz Hebreus, cremos que todas as coisas foram feitas. E é a palavra de Deus que tira o mundo do caos, leva o mundo à ordem, tira o mundo das trevas, leva o mundo à luz, tira o mundo de uma situação inóspita e leva o mundo à situação de muito boa, numa relação de harmonia entre a criação e o Criador, entre a criatura e o seu Criador. Pessoal, sobre isso aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de fazer? Basicamente, é isso por hoje. Eu acho muito legal a parte que a vida surge pelo fato da obediência a Deus. É que, assim, se a matéria, os átomos, tudo se organizaram devido à palavra de Deus e essa obediência, e se fez tudo isso, né? Eu, em particular, sou muito fã de astronomia, então quando fala de criação, assim, e fala sobre o tempo, a ordem, os meses, as estações,
consigo perceber como que é o eixo da Terra, como que funciona a rotação, translação, né, a força que empurra a massa, enfim. Imagina o que é capaz de acontecer na nossa vida com essa obediência, né? Se o sistema solar, não só o sistema solar, porque existe um sistema de galáxias também, né? Existe uma forma de como isso gira, né? Eu vejo muito aquela teoria fractal que as pessoas encontram a mesma forma na natureza, na água, em tudo, porque respeita uma ordem. Deus tem uma ordem para as coisas funcionarem. Então, se a gente seguir essa ordem na nossa vida, acredito que a nossa vida seria assim mais vívida, né? A gente não só teria mais vida, mas como isso transbordaria, se multiplicaria, né, para os outros. A Vivi, Essa é a ideia. Vivi, Essa é a pode mesma falar. ideia, Jorge. Vivi? Oi, Olá, boa tarde. boa tarde. Oh, peraí, deixa eu ligar aqui minha câmera, né? Falta de educação. Peraí. Boa tarde de novo, gente. Olha, quase que eu não consegui participar, porque eu estou aqui com visita, mas deixei eles ali um pouquinho sozinhos e foi maravilhoso. Quero mais, Amém. quero mais sábados assim, quero continuar e quero já aproveitar para agradecer a Andressa, dar os parabéns à Andressa, ao Jorge, por essa iniciativa e ao pastor aí, Felipe, que eu perdi a apresentação dele, mas certamente iremos nos conhecer melhor nos próximos estudos, que foi muito bom mesmo. Nunca tinha lido Gênesis 1 dessa maneira, e já fiz ano bíblico, né, várias vezes, e passa por aquilo ali com os olhos, mas eu fiquei aqui encucada com a pergunta. O que é a luz? Do sol, da luz? Qual é essa luz Que luz do primeiro verso? Como é que nós vamos... Você vai revelar isso depois, não vai? Podemos fazer o seguinte, na semana que vem, antes, vocês me lembram aí de responder. Passem essa semana... Eu quero, eu vou tentar descobrir. Passem essa semana estudando, e aí, na semana que vem, antes da gente começar aí o capítulo 2, aí eu falo, já vou adiantar que não existe uma posição definida, 100%. Existem algumas interpretações que possuem seus pontos positivos, seus pontos fortes, pontos fracos. Mas vão estudando, que na semana que vem eu trago aqui a resposta de qual luz é essa. Muito interessante, muito interessante. Fiquei mesmo aí encucada com uma coisa dessas que nunca... É raro, né? É difícil a gente ter, assim, a curiosidade da gente atiçada em relação às coisas da Bíblia. E foi uma pergunta fantástica. Muito obrigada. Eu vou procurar e vou ficar aguardando aí o próximo estudo para saber a resposta. Que luz. Maravilha. Muito obrigado, Vivi. Isso. Faz um slogan aí. Qual é a luz? Jorge vai fazer aí. Obrigada, viu? Pessoal, então, essa é a ideia de Gênesis 1. Eu falei para vocês que ia ter coisa aqui que você nunca viu, viu? Então, isso aqui é só o primeiro capítulo da Bíblia. E a gente vai ter aí mais alguns estudos. Então, na semana que vem, no sábado que vem, a gente vai continuar, porque a gente está só no primeiro capítulo dessa história, tá bom? Na semana que vem a gente vai continuar, a gente vai para o segundo capítulo, em Gênesis 2. Meu conselho para você, para ficar ainda melhor, hoje foi muito bom, mas para ficar melhor ainda, durante a semana, leia Gênesis 2. Leia Gênesis 2, procure ver as semelhanças entre Gênesis 2 e Gênesis 1, tá bom? E anote o que você achou de estranho, o que você achou de diferente e traga para a gente, tá bom? Só para contextualizar você. Gênesis 1 contou o relato da criação como um todo, do mundo em caos para o mundo em ordem, do primeiro ao sétimo dia. Gênesis 2, ele vai retroceder, tá bom? Ele vai retroceder para o sexto dia, e ao invés dele falar de uma criação geral, ele vai focar na criação do ser humano. Gênesis 1, criação geral. Falou um pouquinho do ser humano, mas falou do ser humano ali junto com os animais. Gênesis 2 vai focar no ser humano. E qual que é o papel do ser humano? Do homem e da mulher, certo? Então, leiam Gênesis 2 durante a semana, certo? Acho que 8 sábados não serão suficientes. Calma, eu acho que vai ser, então calma.
É claro, muita coisa para a gente estudar, mas nesses 8 você vai entender, sim, coisas fantásticas. Então, leia Gênesis 2 durante a semana, Gênesis 2 a partir do verso 4, tá bom? Que a gente foi até o verso 3, leia a partir do verso 4 e procure anotar, pensar nas coisas que você achou interessante, as coisas que você não entendeu muito bem, perguntas que você olhou aqui e falou, mas o que está escrito isso aqui? Isso aqui eu não entendi direito. E na semana que vem, então, sábado, mesmo horário, vai ser uma bênção. E a gente vai aprender muitas coisas importantíssimas, tá bom? Basicamente, semana que vem a gente vai entender como que nós, seres humanos, nos encaixamos nesse mundo perfeito, nesse mundo belo que Deus criou, qual que é o nosso papel hoje, como homem, como mulher, no mundo que a gente vive. Fechado? Amém. Jorge, Andresa? Felipe, eu quero agradecer muito pela disponibilidade de dividir aqui com a gente, ter aceitado esse convite, e não só ter aceitado, mas em poder disponibilizar aí uma forma de tocar isso mais adiante, não somente uma vez, mas a gente fazer uma linha de estudos aí, para que a gente possa se alimentar da palavra de Deus, porque o que a gente precisa mesmo é passar mais tempo lendo, meditando e aprendendo da palavra de Deus. E é muito bom quando a gente tem uma pessoa que é iluminada. Eu sempre já falei isso para você, que eu sempre vivo ser uma pessoa iluminada por Deus. Deus te usa de uma maneira muito grande e que Deus seja louvado pelas nossas vidas, né? Pelos os dons, pelas capacidades que Ele nos dá. Né? Não Amém. só pelo conhecimento, mas pelas coisas que a gente faz, até o próprio testemunho. A gente não precisa ser um super-herói, né? A gente não precisa ser um gênio, a gente pode ser nós mesmos, simples como nós somos, que a gente está sendo usado grandemente por Deus, se a gente tiver a fim de estar disponível para Ele, né? A gente agradece pela sua disponibilidade da sua vida com Deus e por dividir com a gente a palavra dele, que com certeza só vai crescer mais aqui o nosso conhecimento e nos aproximar mais de Cristo, né? Que isso é o nosso objetivo, né? Conhecer Amém. mais, passar mais tempo com ele e ter esse relacionamento. Então, Amém. Prazer foi todo meu aí. Gente, obrigada Estamos aí por ter vindo, por servir terem vocês. aqui participado. E agora eu acho que cada vez a gente vai estar mais ansioso. Eu já estou ansiosa para eu sábado já quero que vem. sábado que vem de novo. Quero. Que legal. Convidem mais pessoas também. Sim. Seus amigos que não conhecem a Bíblia, isso aqui é perfeito para eles entenderem o que a Bíblia diz. Sim, esse link vai ficar no nosso grupo, vocês podem compartilhar ele para quem vocês quiserem, e no próximo sábado eu vou repostar aqui novamente no grupo, para que vocês possam, caso perder durante a semana, por causa das informações da igreja, mas vai estar disponível aí para quem quiser participar. Então, todo sábado, 6 horas da tarde aqui no Brasil, 2 horas da tarde, aqui no Brasil não, 6 horas da tarde aqui em Portugal, 2 horas da tarde no Brasil, e a gente faz esse estudo novamente. Obrigado a todos. E, Felipe, muito obrigado. Fechado. Obrigado, pastor. Obrigado, Andressa, Vamos Jorge. aí. E a fazer todos. uma oração? Vamos. Vamos fazer para encerrar. Então, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por essa tarde, onde podemos passar e conhecer mais a Tua Palavra. Te agradecemos porque a Tua Palavra se renova. Textos que a gente leu já 2, 3, 4, 5, 6 vezes, cada vez que a gente para pensar neles, trazem uma informação nova e revelam ainda mais o Teu amor e o Teu plano para nós. Nos abençoe, que o Senhor possa nos dar uma boa semana e nos trazer daqui novamente, sábado que vem, para a gente poder aprender um pouco mais. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado, pessoal. Feliz sábado a todos. Oi, gente. Opa, Tchau, Deixa eu tchau. dizer Feliz uma sábado. coisa. Peraí. Posso dizer uma coisa? Oi. Opa! Fala, Wagner. Olha, agora cabe a nós que vimos isso tudo dizer para as outras pessoas o que elas estão perdendo. Tá certo? Exatamente. Verdade, Não vamos deixar verdade. de fazer isso. Obrigado, pastor. Só isso. Boa Tamo semana junto. aí. Tchau, tchau, pessoal. E Ah. essa aula vai estar disponível no YouTube, tá bom? Para quem quiser mandar para alguém assistir, se alguém não quiser aparecer, eu posso cortar, não tem problema, mas fica disponível lá para vocês passarem para as pessoas esse projeto piloto, né? Essa primeira aula. E novamente, né? Se tiver alguma dúvida, de novo, porque vai estar lá no nosso canal. Tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Um feliz sábado a todos. Valeu, gente. Tudo por hoje. Tchau, tchau. Semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amém. Ligou, Mimê.